prática de hoje, então, trata da determinação do calor de neutralização. O calor de neutralização é o calor liberado na formação de um mol de água a partir da reação que acontece entre um mol de íons H+, e um mol de íons hidroxila. Se essa reação acontecer a pressão constante, a gente sabe que o calor de neutralização será igual à variação da entalpia de neutralização, isso é, a variação de entalpia deste processo, certo? Sendo a entalpia uma função de estado, a variação de uma função de estado é uma forma muito conveniente da gente poder ter acesso a propriedades termodinâmicas. Então, a reação utilizada para essa determinação é essa que está aqui. Nós vamos reagir, então, 25 ml de uma solução 1 molar de ácido clorídrico com 50 ml de uma solução 0,6 molar de hidróxido de sódio. Vocês façam a conta aí e vejam, o reagente limitante. Novamente, esta é uma reação que, quando atinge o equilíbrio, a gente pode admitir que ela está completamente deslocada no sentido de formação de produtos. Então, a gente pode assumir que todo reagente limitante será consumido. Ela vai formar água e cloreto de sódio que vai estar dissolvido na solução. Essa reação será conduzida num calorímetro, que é um recipiente que impede as trocas térmicas do sistema com as vizinhanças. Portanto, ele estando a pressão constante, o calor trocado será igual à variação de entalpia total de todos os processos que porventura tenham lugar ao interior do calorímetro. Então, a variação de entalpia total, ou calor total do calorímetro, trocado com as vizinhanças, é nulo. Por ser uma propriedade extensiva, a variação de entalpia total vai ser igual à soma das variações de entalpia dos processos que acontecem ao interno do calorímetro. Quais seriam? Está aqui. A gente tem uma reação química, onde reagentes são convertidos em produtos. Isso acontece com a liberação ou absorção de um determinado calor, que é o calor de reação. Nesse caso, como é uma reação de neutralização, a gente chama de calor de neutralização. A gente sabe que a entalpia é uma propriedade termodinâmica que depende da natureza das espécies, da temperatura e da pressão. Para que a variação dessa propriedade diga respeito somente à conversão de reagentes em produtos, ela tem que acontecer a temperatura e pressão constante, certo? Numa segunda etapa, como o calorímetro impede as trocas térmicas com as vizinhanças, esse calor, nesse caso é uma reação exotérmica, liberado, vai ficar retido ao interno do calorímetro e, portanto, aquecerá os produtos de reação, que passarão da temperatura T1 para a temperatura T2. A esse processo, nós vamos ter a variação de entalpia 2 associada. Novamente, uma propriedade extensiva, então, o calor total, a variação de entalpia total, é igual ao calor de neutralização mais o calor relativo ao aquecimento dos produtos de reação por absorver o calor liberado na reação. Isso tudo igual a zero, e eu só preciso calcular ΔH2, que vai ser igual ao calor sensível, que pode ser calculado como produto, capacidade calorífica do calorímetro, vezes a variação de temperatura. Como é que eu vou, então, determinar a capacidade calorífica do calorímetro? Nós vamos precisar, lá eu já tenho T1, T2, que são as temperaturas T1 antes da reação, porque eu vou admitir que reagentes e produtos na etapa 1 estejam à mesma temperatura, e T2 após a reação atingir o equilíbrio, porque nós vamos ter produtos aquecidos pelo calor liberado na reação. E quem são T3 e T4? Está aqui. Para que eu possa determinar a capacidade calorífica do calorímetro, eu vou fazer isso com o auxílio de uma massa M conhecida de uma substância com capacidade calorífica específica também conhecida. No caso, a gente vai usar 50 ml de água. Pelo cálculo da densidade, vocês vão achar a massa
né? E ali eu tenho a capacidade calorífica específica da água. 1 caloria por grama grau Celsius ou 4,18 joule por grama grau Celsius, tá certo? Então, a massa M de água, essa massa na temperatura T3 vai ser adicionada ao sistema que, após entrar em equilíbrio térmico com essa massa, vai atingir a temperatura final T4. Nós também somos capazes de calcular este calor sensível e, a partir dele, né, montando as equações de balanço térmico devidas, nós conseguiremos chegar à capacidade calorífica do calorímetro, tá certo? Agora nós vamos conduzir a prática e preencher o valor dessas 4 temperaturas para que vocês possam, então, calcular o calor de neutralização. Então, aqui nós temos todo o material que nós vamos precisar para a determinação do calor de neutralização. Primeiramente, o funil de adição, um frasco Dewar, né, que impede ou minimiza por algum tempo as trocas térmicas, que será o nosso calorímetro. Um recipiente que vai funcionar como banho termostatizado, um agitador magnético que vai ser introduzido então dentro do frasco Dewar e nós vamos ligar a agitação magnética para que ele possa então promover a devida homogeneização da solução de ácido clorídrico, que será então colocada dentro do funil de adição aqui e será adicionado à solução aquosa de hidróxido de sódio, que já vai estar transferida para o nosso calorímetro, e dando início à reação de neutralização. Aqui nós temos um termômetro, a solução de ácido clorídrico molar, que vai ser transferida para o Becher, esse por sua vez para a proveta e a proveta para o Erlenmeyer. Nós vamos transferir 25 mililitros, colocar no Erlenmeyer e colocar isso num banho termostático, tá? Que vai ser água. A mesma coisa será feita com a solução 0,6 molar de hidróxido de sódio, só que agora serão 50 mililitros. Então, 50 mililitros serão transferidos para o Becher, do Becher para a proveta, da proveta para o Erlenmeyer, e os 2 Erlenmeyers, então, ficarão dentro deste recipiente que vai conter água. Nós vamos controlar a temperatura para que os reagentes entrem em equilíbrio térmico, para que a variação de entalpia medida corresponda somente à reação química que vai acontecer e não a qualquer eventual troca térmica, porventura proveniente dos reagentes não estarem numa mesma temperatura. Nós vamos evitar isso colocando os 2 aqui dentro desse banho. Nós também nos anteciparemos e colocaremos aqui a água, 50 mililitros de água, que serão utilizados como substância, né, de CP conhecido para a determinação do CP do calorímetro. E também teremos o cuidado de adicionar água ao calorímetro e ao funil de adição, para que todos estejam a uma mesma temperatura. Depois nós vamos retirar a água desses 2 recipientes, transferir os reagentes e começar a reação. Então a solução de hidróxido de sódio já foi transferida para o frasco Dewar e a de ácido clorídrico para o funil de adição. Temos aqui então, né, a temperatura do banho termostatizado, que ainda contém a água. Vamos ver, 24,3. Então, agora todo o sistema montado, estamos aqui com a temperatura inicial, né, 24,2. Transferimos o termômetro. Vamos considerar a temperatura de 24,2, lembrando que a graduação do termômetro é de 0,2 graus Celsius em 0,2 graus Celsius. Então, agora nós vamos iniciar, né, a adição. Aqui com o termômetro em 24,2, vamos começar a reação.
Todo o conteúdo de solução de ácido clorídrico foi adicionado. Nós estamos aqui agora com a temperatura a temperatura continua subindo. Vamos aumentar ligeiramente a agitação. Notem que a temperatura continua subindo. O orifício onde o funil de adição estava introduzido, ele foi tapado para que o sistema não troque energia com as vizinhanças na forma de calor. E nós temos aqui, então, a temperatura final do sistema, 28,1 graus Celsius. Essa é a nossa temperatura final, quando a reação, então, atinge o equilíbrio. Vamos voltar, então, para medir a temperatura da água, que continua imersa no banho termostatizado. Aqui temos o mesmo termômetro por conta da escala. Então, a temperatura inicial da água está em 24,2. Vamos transferi-la para o funil de adição e introduzir essa massa de água conhecida, que são 50 mililitros, um volume de 50 mililitros, admitindo densidade unitária, massa de 50 gramas. Uma vez que ela tenha sido transferida para o funil de adição, ela vai ser adicionada ao sistema, para nos auxiliar a medir, a calcular o CP do calorímetro. Aqui o sistema com a água já transferida, a gente voltou, ele continua lá em 28,1 graus. Admitindo a temperatura inicial da água, T3, 24,2, vamos adicionar essa massa de água e obter o último valor de temperatura. Então, eu vou abrir aqui o sistema. Deixa ela cair toda para deixar... Isso, agora pode fechar, por favor, Marcos. Esperar o sistema entrar em equilíbrio térmico. Nós estamos com a temperatura de 26,6 graus. É a temperatura T4 após a adição de água. Então, após a realização da prática, as temperaturas recolhidas foram T1, 24,2 graus Celsius, T2, temperatura do calorímetro após a reação de neutralização, 28,1 graus Celsius, T3, 24,2 graus Celsius e, finalmente, T4, 26,6 graus Celsius. Bom tratamento de dados e boa prática!